Vamos lá então, galera. Vamos falar então hoje sobre uma certa etiqueta, né? Como a gente brincou, de como manusear essas armas de forma correta. Vamos estar utilizando aqui então o revólver Raging Bull 454 da Taurus, mas essas informações se aplicam para qualquer modelo de revólver. Informação importante, o vídeo vai se dividir hoje em 3 principais pontos. O primeiro deles, nós vamos falar de como manusear a arma de forma correta para prolongar a vida útil dela. As armas foram feitas, né, independente se é revólver ou não, foram feitas para trabalhar como um relógio. Então, alguns cuidados pequenos a gente pode fazer para que a vida dela seja prolongada e a gente não tenha que fazer substituição de peças no caminho. Tá? Num segundo momento, nós vamos não ensiná-los, mas reforçá-los de como descarregar esses modelos de arma, né, revólveres, de forma segura nesses modelos novos da Taurus, que tem a barra de percussão. E por fim, e não menos importante, nós vamos falar de como você pode pegar uma arma que já foi utilizada, né, comprar uma arma utilizada para fazer uma transferência de documentação, enfim, e o que você pode conferir para ver se a arma está funcionando e está em boas condições, ou se você teria que fazer alguma manutenção já de cara, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aí as nossas conversas. Bora lá! Como a gente falou, a arma foi feita para trabalhar como um relógio. Todas as suas peças são essenciais para o funcionamento e o trabalho correto e manuseio correto dessas armas são de suma importância. Como dito, independentemente do tamanho da arma que você tem aí, seja ela de 2 polegadas ou seja ela de 8 3/8, essas informações são válidas independentemente do modelo que você tem aí. Vamos levar em consideração nesse 454 Cazul que ele tem 2 pinos para liberação do tambor. Tá? 2 dedais serrilhados aí para liberação do tambor. A grande maioria das outras armas, apenas 1. Bom, vamos lá. O que é muito importante? Primeira coisa, quando você vai utilizar um revólver, você tem que abrir o tambor para municiar, certo? E aí já começa um dos primeiros erros. O pessoal quase sempre faz força primeiro no tambor e aí depois empurra totalmente o dedal serrilhado para frente. O que acontece? Quando você faz isso de forma errada, aplicando a força somente no tambor e depois nos dedais serrilhados, esse pino central vai desgastando com o tempo e vai fazendo força contra o frame do revólver, né? Então ele vai aplicar uma força e vai criar uma casa ali. Isso acontece com uma aplicação de força do lado errado da arma sem ter empurrado totalmente o dedal serrilhado para frente. Max, isso vai dar problema a curto prazo? Não, mas se você usa uma arma de nível de competição, com vários disparos aí, sem dúvida vai começar a deixar com folga no seu tambor. Tá? Segundo momento. Bom, já sabemos que nunca empurrar o tambor sem ter totalmente o dedal empurrado para frente. Isso danifica o pino central e a casa no frame da arma. Tá? Bom, na abertura então, qual é o processo correto? Além de ter feito isso, sempre abrir o tambor pelo topo. Tá? Como assim? Bom, em vez de imprimir força no meio ou na parte inferior, pelo topo. Lhes explico por quê. Abrindo pelo topo, o tambor gira em sentido correto e vem para cá, certo? Se nós fizermos uma força na parte de baixo do tambor, quando a gente for fazer a abertura, nós acabamos empurrando aquele pino de parada de tambor, esse pininho aqui, ó, tá? Que é o pino que é responsável para fazer com que o tambor pare alinhado e o disparo aconteça da munição com o cano, né? O disparo fique totalmente alinhado. Cão, né? O gatilho e a agulha, feito com alinhamento com o tambor. Se você danifica essa peça aqui, esse alinhamento já começa a ter problema. Quanto mais você faz essa abertura de forma incorreta, tá? Ou seja, quanto mais você faz essa abertura de forma de lá para cá, na parte de baixo, mais você faz ter essa peça atrito com a parte maior da casa da parada do tambor. Feito isso, durante uma repetição de tiros aí, com tiros rápidos, por exemplo, no revólver, você pode ser que ele não tenha o alinhamento correto e pode dar problema. Em calibres grandes como o Cazul, você pode saber que vai dar um problema, tá? Bom, então qual é o correto? Abrir pelo topo. Abrindo pelo topo, novamente, abrindo pelo topo você faz com que a arma cicle de forma correta. Imprime força em cima e deixa ele girar para cá, não tem problema nenhum, tá? Lembrando sempre, então, abrindo ali e abrindo pelo topo. Beleza. Temos, então, a primeira parte concluída dessa questão, digamos, de manutenção de abertura. Bom, segunda parte, então, como fechar o tambor. Uma coisa que nunca deve ser feita, independentemente do calibre e principalmente em calibres grandes como esse daqui.
Muita gente vê nos filmes, e os filmes são educadores muito errados, muita gente vê nos filmes do pessoal municiando, fazendo a famosa ceninha de faroeste e plaque, fechando. Não vou nem fazer nisso, vou fazer nesse revólver, porque isso danifica muito. O que acontece? Munições de 454 azul, usando uma média de 260 grains, uma em cada cilindro, imagina a força disso rotacionando e batendo novamente contra a pecinha que a gente já falou, que é o que para o tambor em local alinhado. Então aquilo ali tem que ser muito cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado. É o que faz deixar tudo alinhado. Imagina a munição disparando sem estar alinhada com o cano. Ou a agulha batendo e não tendo munição para acertar, porque está desalinhado. Então aquilo ali é o nosso tendão de Aquiles, digamos assim. Então nunca, jamais faça isso daqui e feche. Segunda parte que pode ser danificada, esse bracinho que segura o tambor em local. Tá? Terceira parte, a haste, né? A haste do extrator. Então muito cuidado. Então galera, como fechar o tambor? Tá? Vamos lá, como fechar o tambor? Forma simples, você tem duas opções. A gente já vai estar fazendo o municiamento dessa forma, colocou as munições e fecha. Tanto você pode trazer a arma para o seu lado ou quanto levar o tambor para lá. Mas nunca girando. Nunca feche ele girando, justamente para não danificar as casas e o stop do tambor. Tá? Então pega ele, você já vai estar com a mão aqui, pega ele, traz, alinha, fechou ali e sempre trazer ele na direção que a munição está vindo. Para que aquele pininho lá, que a gente consegue ver aqui, ó, olha lá, para que aquele pininho lá consiga estar alinhado de forma correta e traz aqui nesse sentido, né, sentido anti-horário. Por quê? Porque os revólveres nacionais eles têm esse sentido anti-horário. É dessa forma que gira o tambor, no sentido correto da arma. O pino vai raspar pela parte mais rasa e vai cair na parte maior. Se você fazer o contrário, ele vai estar danificando de leve a parte maior. Tá? Então, é só um cuidado a mais. Fechou lá, traz e alinha. Deu, ó, sem folga. Isso aí, tá bom? Beleza, vamos para outra parte. Beleza, vamos para a segunda parte do vídeo. Nós comentamos de como desarmar esses tipos de revólver, de como desarmá-los de uma forma segura, né? Por que isso? Quando a arma está em ação simples, tá? A arma está engatilhada, você vai ver que diferente dos revólveres mais antigos da Taurus, ele tem uma barrinha que é chamada de barra de percussão ou barra de transferência. Tá? Independentemente do nome, vamos lá. Essa barrinha de percussão é o que faz com que o cão que não tem agulha nele bata naquela barrinha que só fica levantada quando o gatilho está acionado e leve a força para aquele pininho que vai sair lá na frente. Vou tentar alinhar aqui para o pessoal ver. Ó, lá atrás, na minha mão tá sem nada, né? Eu vou puxar o gatilho e vocês vão ver que ali vai se apresentar a agulha. Vamos lá. Ó, puxei ele. Antigamente se desarmava assim, ó, puxava totalmente o gatilho e tentava-se levar ele totalmente à frente. O que acontece? Vejam que... Olha lá a agulha aparecendo, tá vendo? Ó, ou seja, a agulha encosta na munição. Vou tirar o dedo, saiu a agulha. Como que a gente pode fazer para desarmar de forma mais segura ainda? Tá com ele armado, tá municiado, quer desarmar? Preste bem atenção. Puxa o cão, puxa parcialmente o gatilho, né? Puxa ele, desativa, solta e solta o gatilho. Soltou o gatilho, a barrinha vai descer, tá? Olha lá, desceu. Deu. Não tem cão nenhum aparecendo. Então essa é a forma mais segura. Em vez de você desarmar ele, né, aqui totalmente à frente e soltar o gatilho, que vai ter contato com a munição, tá com ele armado, puxa ele, solta o gatilho, baixou a barra de percussão, ó, escutou? É isso. E vamos então para a parte final. Digamos que você quer comprar uma arma que foi usada, que ela foi utilizada já em algumas vezes, você quer comprar de um terceiro, vai transferir a documentação para o seu CR, enfim, fazer toda a vinculação. O que acontece? Tem alguns pontos que são importantes a gente olhar na arma para ver se ela foi utilizada de forma correta ou não, se vai ter uma manutenção necessária ou não, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui para você. Primeiro de tudo, vamos verificar, claro, além de uma visualização externa para ver se ela está toda correta, tudo direitinho, vamos dar uma verificada se o tambor foi fechado daquela forma que a gente falou, que danifica, né? Fazendo com aquele fechamento forte. Vamos verificar. Então, abre totalmente, empurra por cima, como a gente falou. Quer verificar se a vareta do extrator está alinhada ou não? É uma forma simples. Simplesmente gira ele. Se tiver alguma ondulação durante esse ciclo do tambor, vai aparecer aqui e a vareta você vai ver que ela não vai sair com facilidade. Bom, tem que trocar a vareta se estiver torta. Outra coisa, você pode dar uma olhada lá atrás, qual é a condição atual
né? Se o revólver está em boas condições lá atrás ou não, para ver se foi aberto com um pino fazendo força ou não, que é o que a gente falou antes no vídeo. Outro ponto importante, vamos fechar aqui. Verifica se existe algum tipo de gap, alguma abertura nessa parte aqui, ó, nesse braço do tambor. Vamos fazer uma força aqui, ó, pode até aplicar um pouquinho de força, ó, não abre. Então, tá correto, tá ciclando de forma correta. Tá fechadinho e não tá com nenhum tipo de folga. Outro ponto importante, a gente tem que verificar se ele está alinhando as munições de forma correta, se a câmera está alinhando tanto com o cão e agulha, quanto com o cano para disparo. Como que a gente faz isso? Cicla ele de forma lenta. Puxa o cão devagarinho, acompanha gatilho, acompanha tambor, pá, alinhou. Alinhou direitinho? Confere lá na frente, confere se não tem nenhuma folga, ó, tranquilo, tá? É isso. Desarma ele, como a gente ensinou, pá, solta e vai, tá bom? E por fim, o que é bem interessante da gente fazer também, tá? Quando as pessoas editam alguma configuração original da arma, para que o gatilho fique mais curto ainda, o 454 já tem uma configuração de gatilho bem curta, né? Já é bem curtinho. Mas tem alguns modelos de revólver aí que não tem tanto espaçamento para a gente fazer essas configurações. O que acontece? Você pode ter um revólver que sofreu alguma configuração, alguma edição dos gatilhos, sistema de gatilho e cão. Então, se a pessoa deixou para que ele tenha um gatilho bem fininho, bem leve, pode ser que ele teve que corroer algumas pecinhas internas no funcionamento de gatilho. Como você descobre isso? Empurra o cão para frente. Ó. Se ele desarmar, quer dizer que o cão e o sistema de gatilho tá comprometido. Tá? Você pode levar no armeiro e aí você descobre se vai ter que trocar só gatilho, só cão, os dois. Mas enfim, o armeiro vai conseguir dizer para você. Tá? Então pega o cão, tá ali, beleza? Arma fria sempre. Empurra ele, vê se tem algum tipo de desarme. Ó, não tá desarmando, tá tranquilo. Tá? Olha lá a barrinha. Desceu. Certo? Então, pessoal, eu e o Thiago compilamos essas informações justamente para trazer para vocês alguns detalhes que às vezes passam batido, alguns cuidados que a gente tem que ter que às vezes a gente não sabe. Eu, particularmente, não sabia de algumas informações que eu passei para vocês aqui nesse vídeo e vou trazer agora nos próximos vídeos um cuidado maior com essas armas. Tá? Se vocês curtiram, se vocês acharam interessante ou acharam que poderia ter mais alguma informação que é interessante, que eu acho bem legal, por favor, comentem, tá? São os cuidados básicos pra gente ter manuseando esses brinquedos aí. Tá, galera? Muito grato pela atenção de vocês e ficamos à disposição. Aguardo os comentários aí. Valeu!